lá em Jeremias, capítulo de número 17. Nós iremos ler do versículo 5 até o versículo de número 8. Livro do profeta Jeremias, lá no Antigo Testamento. Jeremias, um dos profetas do Senhor, que profetizou sobre Judá aqui nesse contexto. E nessa parte ele vai trazer à tona alguns pensamentos sábios que os homens, e o povo de Deus deveria ter em seu coração. Então, diz assim, Jeremias capítulo 17, do versículo 5 ao 8. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor, porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito aquele que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar o seu fruto. Amém? Vamos orar. Pai, nos ajuda, Senhor, a entender a Tua palavra. Te pedimos, tenhas misericórdia de nós. Assim eu te rogo, como já foi pedido também aqui nessa noite. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos o entendimento do Teu Espírito Santo. Assim eu te oro e já te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Podem sentar, meus irmãos. Meu querido irmão, Deus, Ele tem promessa para você. Deus tem promessas para todos nós. Quando nós folheamos as Escrituras em busca daquilo que Deus prometeu em nosso favor, nós encontramos, irmãos, grandes promessas. Encontramos o nosso Deus dizendo que um dia nós habitaremos com Ele, na glória dEle, participaremos da glória do nosso Senhor. Aqui nesse mundo podemos visualizar, ter alguns vislumbres da glória de Deus, mas haverá um dia em que eu e você habitaremos juntos com o nosso Pai na eternidade. A palavra do Senhor diz que também esse mundo será transformado, novo céu e nova terra. Olhamos para um mundo corrompido hoje, A gente vê a criação corrompida, a gente vê que as coisas não estão em completa harmonia, porque o pecado quebrou a harmonia criada por Deus lá no Jardim do Éden. Mas Deus promete novo céu e nova terra. É uma promessa do Senhor. Deus diz: eu vou dar a vocês mais adiante. Ainda a palavra do Senhor nos diz que teremos até um novo nome, no qual ali nos comunicaremos, falaremos com o nosso Deus e viveremos com Ele eternamente. Irmãos, aqui está algumas das promessas que o Senhor tem para conosco. Algumas promessas que nos faz olhar para frente com esperança. Meus irmãos, essas promessas, elas são a nossa esperança, é o que o nosso coração espera. Jesus um dia nos deu essa esperança para que nós, enquanto vivermos aqui, talvez por 80, 90, quem sabe até 100 anos, passemos aqui com o nosso coração cheio de expectativa naquilo que o nosso Deus, Ele nos prometeu. Deus, Ele nos deu essas promessas para que nós tenhamos uma viva esperança que Cristo Jesus nos dá. Eu gostaria de nessa noite refletir com vocês sobre os benefícios da esperança de Deus para você, meu irmão, para você, minha irmã, que crê em Cristo Jesus. Você que recebeu em seu coração Jesus, Deus lhe deu também, junto com o Evangelho, uma esperança. E essa esperança de Deus, ela nos dá alguns benefícios que eu gostaria de meditar e refletir com você. Meus queridos irmãos, infelizmente, vivemos dias em que promessas não são cumpridas. As pessoas hoje, elas já se casam pensando em separar. O casamento é um exemplo de uma aliança, é um exemplo de comprometimento, onde duas pessoas ali assumem, prometem uma à outra cuidarem-se durante
o tempo de vida que Deus lhe der. Mas é verdade, irmãos, que muitas promessas feitas nessa aliança do matrimônio não são cumpridas. E não é só no casamento, fora do casamento também. Hoje você ouve uma pessoa dizendo: olha, eu vou fazer isso por você, você não confia tanto. Há uma desconfiança generalizada porque as pessoas dos nossos dias, elas não estão comprometidas com aquilo que elas prometem. E isso acaba, irmãos, levando o nosso coração a viver temeroso, sem esperança. Irmãos, muitos já não vivem sob os benefícios do casamento. Muitos já não confiam no seu semelhante. Esperança, irmãos, e promessa andam juntos. Se há uma promessa, nós podemos confiar ou não, né? Se alguém faz uma promessa a você, você pode confiar ou não. Eu quero lhe dizer que as promessas de Deus, aquilo que Deus prometeu, você pode confiar. E uma vez que você confia no que Deus prometeu, você tem uma esperança certa. Você pode descansar seguro, porque o que Deus disse, Ele vai cumprir. Eu ouvia um colega falando esses dias acerca da maneira como a palavra do Senhor, ela nos mostra o cumprimento das promessas do nosso Deus. E ele dizia que certa vez deu o Isaías 51 para uma muçulmana ler. E aquela mulher leu então lá o Isaías 51, e vocês sabem, Isaías 51 tem ali uma descrição do servo sofredor, do sofrimento daquele que viria para redimir o seu povo. E aquela mulher então disse, ele perguntou depois da leitura: o que é que você está vendo aqui? E aquela mulher disse: eu estou vendo aqui a morte de Jesus, do Jesus que vocês creem. E aquele pastor disse então: você sabia que essa parte que você leu foi escrito em aproximadamente 700 anos antes que Jesus viesse ao mundo? Aquela mulher ficou impressionada, porque o que os profetas haviam dito lá atrás se cumpriu bem posteriormente. E sabe por que isso aconteceu? Porque o Deus que promete é o Deus que cumpre. E uma vez que Deus nos faz promessa, nós podemos ter uma esperança segura, porque Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Meus irmãos, passam os céus, passam a terra, as pessoas vivem e morrem, mas a palavra do Senhor não passa, e Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele assim prometeu. Meus irmãos, o profeta Jeremias chama o povo de Deus aqui nessa passagem a confiar e esperar no Senhor. Essa passagem que nós acabamos de ler é um chamado do profeta, o profeta faz ao povo que estava distante do Senhor. E o povo dá prova desse distanciamento do Senhor pela forma como, no momento de desespero, no momento em que o povo ficava aflito por conta das nações que vinham subjugar o povo de Deus, ao invés de recorrer a Deus, eles recorriam à aliança com outras nações. E Jeremias vai então exortar aqueles irmãos, aquele povo, a não confiar na aliança firmada com homens, mas confiar na aliança com Deus, porque Deus é o Deus da nossa esperança, é o Deus que nós vemos aquilo que está diante de nós, aquilo causa um certo pavor no nosso coração, mas é Ele quem nos dá o livramento. Irmãos, o povo de Deus estava sob a promessa de Deus, mas eles quebraram a aliança com Deus e passaram a depositar sua esperança em outras nações diante dos inimigos. Então, tinha os caldeus, tinham nações grandiosas que estavam ali a apavorar o povo, e em vez de o povo recorrer ao Deus da aliança, ao Deus que havia guardado o seu povo ali, quando tirou o povo do Egito e levou para a terra prometida, o que é que o povo estava fazendo? O povo estava fazendo alianças com homens, confiando em homens ao invés de confiar em Deus. Veja, irmãos, o que é que o profeta diz no versículo 5, ele diz assim: assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor. Por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo isso porque a nação de Judá estava ali confiando nos egípcios, confiando de que os homens com o seu poderio, com os seus exércitos, poderiam livrá-los. Mas aí Jeremias, usado por Deus, diz: maldito o homem
Em outras traduções diz que confia no homem. Aqui o homem é o ser humano. Maldito o homem que confia no outro para tentar lhe dar livramento. Porque o povo de Deus, ele deve confiar em quem? Em Deus. Ele não deve confiar no homem como aquele que vai lhe salvar. Quem salva a nossa vida é Deus. Irmãos, a bênção, existe bênçãos para quem ouve as palavras do profeta e põe sua esperança no Senhor. O desejo do profeta, o propósito dele era que o povo pudesse refletir um pouco mais e entender que confiar no homem não é sábio, que a verdadeira sabedoria está em confiar em Deus. E quem coloca a sua esperança em Deus está pronto, irmãos, para enfrentar os dias difíceis. Deixa eu ser mais direto com você. Põe a sua esperança em Deus. Se você quer estar firme e forte para enfrentar esses dias difíceis, com todos esses inimigos ao redor, com todas essas adversidades ao redor da sua vida, coloque a sua esperança em Deus, para que você possa estar pronto para enfrentar esses dias incertos que nós vivemos. O profeta Jeremias, então, nos mostra aqui 3 benefícios, irmãos, para você, se você confiar, continuar colocando a sua esperança em Deus. 3 benefícios que estarão na sua vida, se você continuar confiando em Deus. E aí, primeiramente, irmãos, se você esperar em Deus, você estará debaixo da bênção dele. O primeiro benefício que Jeremias nos mostra é esse, que se você colocar a sua esperança, a sua confiança em Deus, você não estará sob maldição, você estará sob a bênção do Senhor. Se você colocar a sua confiança em Deus, você gozará a bênção dele, o favor de Deus sobre a sua vida. No versículo 7, o profeta diz assim: bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Percebam aqui o que ele está dizendo, bendito, ele não diz que é maldito. Bendito aquele que confia no Senhor e põe no Senhor a sua esperança. Espera no Senhor o livramento, espera no Senhor a provisão para a sua vida. Ele diz que é abençoado. Se você observar em toda a porção que nós lemos, no versículo 5 e o versículo 7, há um contraste, assim como há também um contraste no versículo 6 e 8. Ele diz no versículo 5 que maldito é aquele que confia no homem, mas no versículo 7 ele diz que bendito aquele que confia no Senhor. Ou seja, ele está falando aqui de 2 personagens. Aquele que olha para o homem e diz, olha, confiante no outro, eu vou vencer, eu tenho esperança. E ele fala daquele que é abençoado, aquele que olha para o Senhor e diz, Senhor, eu confio em Ti, porque Tu és a minha salvação, porque Tu és a minha esperança. Meus irmãos, aquele que confia no ser humano é maldito, como ele diz. O povo de Judá havia feito aliança com os egípcios para resistir os caldeus. E é exatamente essa crítica que Jeremias está fazendo aqui. Jeremias está dizendo, vocês são malditos, ele se referindo a Judá, porque vocês não têm confiado em Deus, vocês têm quebrado a aliança e abandonado a Deus de uma tal maneira que vocês veem na fraqueza do homem um lugar ou algo em que vocês podem confiar. Ele diz, vocês são malditos. Meus irmãos, o povo de Judá havia feito essa aliança, o coração deles estava desviado do Senhor. Isso é muito diferente de quem colocou em Deus toda a sua esperança, porque quem confia em Deus, quem coloca a sua fé em Deus, ele chama de bendito, de abençoado. Meu irmão, minha irmã, se você espera em Deus, se você tem esperado em Deus o livramento, o cuidado dele para com você, você não está debaixo de maldição, você está debaixo da bênção do Senhor. A bênção do Senhor está sobre você. A igreja deve ter, irmão, sua confiança posta em Deus para viver sobre a bênção dele. No versículo de número 13, veja aí o que diz. O início do versículo, o profeta diz assim: ó Senhor, esperança de Israel. O que é que o profeta está dizendo? O profeta está dizendo, olha, a esperança
nós podemos confiar no que Deus prometeu, porque Ele cumpre o que Ele prometeu. Ele é Deus forte, Ele é Senhor dos exércitos. E Ele está lembrando aqui ao seu povo desviado, que Deus é a esperança de Israel. Que a esperança de Israel não está na força do braço, não está nos cavalos, nas carroças dos homens, mas está em Deus. Irmãos, Israel deveria voltar à esperança, a esperar em Deus, ao invés de fazer alianças com o homem. Deixa eu lhe dizer uma coisa, é possível que você esteja tentando resolver essa luta que você está envolvida nela, né, confiando na inteligência, na força do homem, nos recursos do homem. Mas o que é que o profeta aqui está nos ensinando? Irmãos, que isso não é sábio, que a verdadeira sabedoria dos filhos de Deus está em depender de Deus, em colocar em Deus a sua esperança, porque com a sua esperança posta no Senhor, você, meu irmão e minha irmã, você é abençoado. Certo dia, uma mãe se viu muito angustiada diante da enfermidade de um filho. Repentinamente apareceu uma doença que já estava bastante avançada no organismo do seu filho. E aquela mulher no leito do hospital, aos pés do seu filho, orou a Deus e pediu: Senhor, cura o meu filho. Senhor, Tu és Deus poderoso, Tu podes com uma palavra Tua reverter essa situação. Aquela mãe, irmão, se afligiu bastante. Passou dias aos pés do seu filho, na expectativa, na esperança de que Deus pudesse curar, que Deus pudesse tocar ali naquela criança e mudar a situação dela. Mesmo, irmãos, pedindo a Deus, invocando a Deus, Deus levou o filho daquela mulher. E aí você pode dizer: poxa, será que devemos esperar em Deus mesmo? Porque Deus não atendeu o pedido daquela mulher como aquela mulher queria que acontecesse. Porque ela queria que o seu filho fosse curado, mas Deus não curou. Meus irmãos, a esperança não é para cumprir o que nós queremos. A esperança é para cumprir, para manter a expectativa naquilo que Deus tem a cumprir. E quando a esperança está no nosso coração, nós podemos, irmãos, descansar em Deus mesmo diante da tragédia. Aquela mulher que perdeu o filho, irmãos, não deixou de crer em Deus. Ela percebeu, ela confiou e manteve sua expectativa em Deus. Sabe por quê? Porque ela sabe que Deus estava operando para o seu bem. Meus irmãos, se sua esperança estiver em Deus, você verá a bênção do Senhor mesmo na tragédia. Essa passagem fala do remanescente do Senhor. Acho que essa passagem, não lembro exatamente aqui, mas Jeremias ele fala muito sobre o remanescente de Israel. O que é o remanescente de Israel? São aqueles que não se desviaram do Senhor. São aqueles que permaneceram fiéis ao Senhor, mesmo que vissem o juízo de Deus vindo sobre a nação, mesmo que vissem a ira de Deus sendo despejada sobre a nação. Deus, Ele governa, meus irmãos, soberanamente tudo que nos acontece. Deus governa a sua vida, Deus governa a sua saúde, a sua família. Nós somos abençoados por Deus, irmãos, e porque Ele age sempre para o nosso bem. Não se esqueça disso, meu irmão. Mantenha a sua esperança em Deus, porque o fim de tudo aquilo que Ele faz, é sempre visando o bem do seu povo, de maneira que até a tragédia, ela também está dentro dos propósitos do nosso Deus. Que diria a cruz do Calvário? Quem olharia para Jesus e viria ali naquele homem todo esquartejado, sofrendo, sendo zombado, chicoteado, algum bem? Mas ali, meus irmãos, estava sendo operada a nossa salvação. Aquela tragédia, aquela morte nos trouxe a vida. Aquele mal que aconteceu ali na cruz do Calvário foi para o nosso bem, para que nós pudéssemos ter vida em Cristo Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, ponha sua esperança em Deus e você estará pronto para enfrentar a vida. Ponha a sua esperança em Deus, não nos homens, não nos recursos, não nas pessoas, mas ponha a sua esperança em Deus. A bênção de Deus estará sobre tudo o que você fizer, porque você faz na expectativa do Deus que age para o teu bem. Meus irmãos, primeiro benefício que Jeremias nos mostra é esse. Irmãos, a esperança, ela nos abençoa.
ela nos coloca debaixo da bênção do Senhor. Mas Jeremias ainda fala algo mais aqui. Ele ainda nos mostra um outro benefício. Em segundo lugar, se você esperar em Deus, você continuará de pé nos dias difíceis que tem que enfrentar. Você continuará de pé, você não ficará prostrado, porque a sua esperança não está naquilo que os teus olhos veem. A sua esperança está no Deus, Criador dos céus e da terra, no guarda de Israel, que não dorme, que não cochila, aquele que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, aquele que é o nosso escudo. Meus irmãos, quando nós esperamos em Deus, nós ficamos de pé diante dos dias difíceis que nós temos que enfrentar nessa vida. Se você de fato estiver com a sua esperança, confiança em Deus, e observe bem, se você estiver de fato com a sua confiança em Deus, seu espírito será nutrido pelas promessas que Deus dá a você. Mesmo que os dias sejam difíceis, dias secos, áridos, você vai estar sempre vivo, verdejante, porque você vai ser nutrido pelas promessas que Deus fez à sua vida. Veja o que o profeta diz no versículo 8, acompanhe na sua Bíblia, diz assim: porque ele deu, ele aqui é quem? Aquele que põe a sua confiança no Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar frutos. Observe na linguagem, na imagem e na linguagem que o profeta utiliza. Ele diz que aquele que confia no Senhor, ele é como uma árvore que as suas raízes, elas se estendem para o ribeiro. O que é que acontece quando a raiz se estende ao ribeiro? Ela é sempre nutrida. E uma vez que a árvore é sempre nutrida, ela tem sempre frutos. Ela vai dar sempre um fruto lá. E ela vai estar sempre verdinha. Uma árvore que tem as suas raízes estendidas até o ribeiro, ela não tema, irmãos, o dia de seca. Sabe por quê? Porque nos dias de seca ela vai estar verde, nutrida. O que é que o profeta está dizendo? O profeta está dizendo que aquele que confia no Senhor, a sua vida está sendo sempre nutrida por Deus. É interessante notar, irmãos, que o profeta aqui, ele utiliza a mesma imagem que o salmista utiliza lá no Salmo, capítulo 1, Salmo 1, versículo 3. Vocês lembram lá o que é que diz? Que ele diz que aquele que medita na lei do Senhor é semelhante à árvore plantada junto a ribeiros de água, que no tempo certo dá o seu fruto, e tudo o que ele faz prospera. Meus irmãos, aqueles que confiam no Senhor, ele está sempre nutrido, ele não teme os dias de seca, ele não teme a sequidão que está à sua volta, porque a sua esperança está no Senhor. Meu irmão, minha irmã, coloque a sua esperança em Deus, deixe de confiar nos homens. Deixe de confiar na poupança que você tem, deixe de confiar nas pessoas que você tem convivido. Elas são bênção, podem ser instrumento de Deus na sua vida, mas a sua confiança deve estar no lugar certo. E o lugar certo não é nessas pessoas, é em Deus. Porque em Deus, nos dias difíceis você não vai ficar prostrado. Nos dias difíceis você vai estar de pé. A vida, irmãos, de quem espera no homem, ao contrário da vida daquele que espera em Deus, é como um arbusto solitário no deserto. Veja o que diz o versículo 6, que faz um contraste com o versículo 8. Diz assim, agora falando daquele que confia no homem, ele diz: porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. O que Jeremias está falando era de uma árvore, a tamargueira, que ela crescia solitária no meio do deserto, meus irmãos. Uma árvore sozinha no meio do deserto. Ele está dizendo que o homem que confia no homem, no ser humano,
ao invés de confiar em Deus, é como essa árvore lá no meio do deserto. Ela é infrutífera, é uma árvore solitária, é uma árvore que não tem sensibilidade. Meus irmãos, assim não pode ser a nossa vida, assim não pode ser a sua vida. Você precisa colocar a sua confiança em Deus para estar acompanhado com o Senhor, para se nutrir de Deus, para não temer os dias difíceis, porque Deus está com você. De todos os lados, meus irmãos, pode existir sequidão, pode existir adversidades, mas aquele que está plantado em Deus, que bebe, estende suas raízes ao rio de vida que é o nosso Deus, este não tem o que temer nos dias difíceis que tem que passar. Certo psicólogo chamado Viktor Frankl, ele sobreviveu a um campo de concentração nazista na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, e ele escreveu um livro muito famoso dele, é um livro bastante famoso, que é Em Busca de Sentido. Depois que ele saiu de lá, ele escreveu esse livro para mostrar a seguinte tese, de que nós precisamos de esperança para continuar vivendo, que nós precisamos manter a nossa expectativa no porvir para continuar mantendo. Na hora que alguém perde isso, ele começa a definhar até a morte. Ele percebeu lá no campo de concentração que todas as vezes que aqueles que estavam presos, eles perdiam essa expectativa no futuro, eles começavam a se entregar para a morte. Alguns começavam já com o seu corpo esquelético, desnutrido, eles começavam ali a não querer comer, a começar a fumar, a muitas vezes ficar horas e horas no frio para morrer. Por quê? Porque haviam perdido a esperança, irmãos. No dia da adversidade, nós não podemos perder a esperança. Precisamos ter a nossa esperança bem firmada em Cristo para, irmãos, nos manter firmes nesse mundo de trevas, nesse mundo difícil que nós vivemos. Irmãos, para suportar a maldade desse mundo, é necessário que as nossas raízes se estendam em Cristo. E uma vez que as nossas raízes estejam estendidas até Deus e até Cristo, que é a fonte de água viva, meus irmãos, podem vir ventos de todos os lados, podem vir lutas de todos os lados. Em Cristo nossa esperança está de pé. Como Paulo disse lá em Colossenses capítulo 1, versículo 27, Cristo em vocês, a esperança da glória. Se nós estamos em Cristo, irmãos, nós temos uma viva esperança. Nós podemos aguardar o cumprimento das promessas do nosso Senhor, podemos esperar e confiar nele, porque ele vai cumprir aquilo que ele prometeu. Amém? Onde é que está a sua esperança? Você tem posto a sua esperança onde? Você tem confiado em quem? Você tem ouvido as palavras de quem? Tem colocado a sua expectativa nas palavras de quem? Irmãos, aquele que confia em Deus é abençoado. Aquele que espera no Senhor, ele está firme para enfrentar os dias difíceis. Coloque sua esperança em Deus para que você não desfaleça nos dias difíceis que você tem passado. Você está esperando demais dos homens e talvez até de si mesmo, se cobrando demais e dizendo: eu tenho que ser assim, eu tenho que fazer isso, tudo que tem que ser exatamente como eu quero. E quando a gente começa a se cobrar demais, a gente chega a um certo ponto que a gente percebe que a gente não tem mais condições, que a gente não tem mais o que dar. E nesse momento é desesperador, porque é um momento de desespero, de fraqueza. Coloque sua esperança em Deus, não confie em si mesmo, não confie nos homens, confie no Senhor, naquele que é o rio, o ribeiro, que alimenta a nossa alma nos dias difíceis. Irmãos, Deus está conosco, é Ele quem nos faz sorrir, mesmo em meio à tristeza. Nele podemos aguardar o futuro, não abatidos e desconsolados, mas o futuro com alegria, porque o nosso Senhor, irmãos, tem novo céu e nova terra, o Senhor tem novo corpo para você, o Senhor vai tirar essa enfermidade de você e vai dar um corpo completamente são, sem dores, sem fragilidades. São promessas do Senhor e nós não podemos perder essa expectativa. Se você quer enfrentar a vida de pé, você deve pôr sua esperança em Deus. Não fique prostrado, não.
Porque o homem, ele frustra. Porque quando a gente confia nos homens, a gente fica de joelhos. Mas quando a gente confia em Deus, a gente fica de pé. Meus irmãos, é Deus quem nos dá vigor espiritual nos tempos difíceis. Tanta gente abatida, né? A gente está saindo aí desse período de pandemia, meus irmãos. Tem tanta gente que saiu desse período, está saindo desse período doente, emocionalmente abalado, deprimido, depressivo, né? Sem vigor espiritual. Eu converso com os pastores, muitas vezes escuto os pastores dizendo: nesse período de pandemia, muita gente desanimou na fé. É verdade que já vinha desanimando, irmãos, já vinha desanimando. O distanciamento foi só a pá de cal, né? Infelizmente, foi só a pá de cal. Mas assim, meus irmãos, nessas lutas que a gente tem que passar nessa vida, a gente precisa ser nutrido por Deus. E para ser nutrido por Deus é necessário que a gente ponha a nossa esperança nele. Quando a nossa esperança está nele, a nossa alma, o nosso espírito é nutrido nas promessas do nosso Senhor. Meus irmãos, esperemos no Senhor, espere em Deus, e você ficará de pé nos dias difíceis que você tem que enfrentar. Mas Jeremias não para por aí. Eu ainda vejo aqui um outro benefício que Jeremias nos mostra nessa passagem. E aí ele vai nos mostrar, irmãos, por fim, que se você esperar em Deus, você dará bom testemunho de Deus em meio a uma geração incrédula. Olha que benefício a esperança nos traz. Ela nos dá condições de dar o bom testemunho, evidenciar Deus, mostrar Deus em meio a uma geração incrédula. Em meio a uma geração incrédula, que não confia em Deus, que não crê em Deus, que não acredita em Deus. Se você confiar em Deus, o mundo não será capaz de impedir a vida de Deus em você. Por mais terrível que seja aquilo que o mundo, os homens, os ímpios levantem contra você, eles não conseguirão impedir que a vida de Deus seja evidenciada em você. E Jeremias nos mostra isso aqui no versículo 8. Observe lá no finalzinho o que ele diz acerca daqueles que confiam em Deus. Ele diz assim: e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Observe, ele está dizendo que a árvore, que é aqui o símbolo daquele que confia em Deus, que se alimenta de Deus, que põe sua esperança em Deus, quando vem o verão, quando vem o sol quente, o período de sequidão, ele faz o quê? Ele não se perturba, ele está confiante, ele está com o seu coração em paz, o seu coração não tem o que temer. E ele continua dizendo o que mais aqui, meus irmãos? Que não deixa de dar fruto. Quando nós observamos nas Escrituras, dar fruto, irmãos, para nós que somos cristãos, nada mais é do que a vida de Deus em nós. Gálatas capítulo 5, versículo 22, o apóstolo Paulo diz, irmãos, que ali nós devemos e temos o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? São todas as virtudes de Deus em nós. Amor, alegria, paz, benignidade, e assim vai. Irmãos, esse fruto aí é o fruto que o povo de Deus deve dar. E o profeta Jeremias está dizendo que o povo, aquele que confia em Deus, ele é o que? É um povo frutífero. É um povo frutífero. Tudo isso Jeremias diz para que o povo mude de ideia e não confie nos homens, mas confie em Deus para lhe dar o livramento. Porque quando nossa esperança está em Deus, irmãos, nós damos o bom testemunho, nós frutificamos em meio a uma geração incrédula. Agora, há um contraste aqui também. No versículo 6, ele diz que o arbusto solitário no deserto, né? Esse arbusto solitário no deserto, que é a tamargueira, né? É um arbusto que não gera fruto, é infrutífera. Está lá, em pé no meio do deserto, mas não gera fruto de nada. Ou seja, quem confia no homem não produz fruto. No período da seca, da adversidade, irmãos, quando o mundo esquenta, ele fica só,
ele não tem apoio, ele está só. Jesus te salvou, meu irmão, minha irmã, para que você anuncie as virtudes de Deus no mundo. Lá em 1 Pedro capítulo 2,9, o que é que a palavra do Senhor diz? Diz que Deus nos tirou das trevas, da escuridão, onde não podíamos ver, e nos trouxe para a luz, para que agora a gente enxergue. E enxergando Deus, a gente faça o quê? A gente anuncia através da nossa vida as virtudes de Deus. É por isso que Jesus vai dizer que você é sal da terra, que você é luz do mundo. Você é sal que salga, você é luz que brilha, você é a luz que reflete Deus no mundo. Meus irmãos, confiante em Deus, você salga, você ilumina, você não deixa o mundo apodrecer, você dá sabor ao mundo quando a vida de Deus está em você. E para que isso aconteça é necessário que a sua confiança esteja em Deus, que o seu coração espere em Deus. A Bíblia, ela define fé da seguinte forma: fé é a certeza de coisas que se esperam. Fé é você ouvir a palavra de Deus e manter a sua expectativa de que aquilo vai acontecer mais à frente. Fé é quando sua mãe ou seu pai promete a você que vai lhe dar alguma coisa, e você, confiante no que ele falou, no que ela falou, você já vibra, você já se alegra, porque você diz, vai acontecer o que ele disse, vai acontecer o que ela disse. Fé, irmãos, é a certeza de coisas que se esperam. A fé que Deus quer do seu povo, que Deus quer de você, é uma fé que você deve esperar no que Deus prometeu a você. Deus tem promessa para você e você deve esperar. Esperar assim como faz o atleta, que mantém a sua expectativa na honra e na recompensa da vitória. Ele corre, já viu um maratonista correndo? 40 quilômetros o cara correu, né? 40 quilômetros, para no fim ele receber o lugar mais alto do pódio, a honra, e receber a recompensa, o troféu e o prêmio pelaquela sua carreira. O que é isso, irmãos? O maratonista, o atleta, ele corre com fé, ele corre na expectativa de receber aquilo que lhe foi prometido. A igreja, eu e você, nós estamos numa carreira, nós estamos aqui nesse mundo correndo na expectativa da honra e da recompensa que Deus tem para nós. Nós recebemos de Deus a esperança da glória. Deus nos prometeu que um dia estaremos com Ele, você estará ao lado dEle, gozando a eternidade, se alegrando na eternidade com Ele. Essa é uma promessa, uma das promessas maravilhosas que Deus tem para você. Eu diria que é a maior de todas as promessas, a glória de Deus, ser participante da glória do nosso Deus. É para ela, meus irmãos, que nós corremos e até lá precisamos dar o bom testemunho da sua graça em nós. Para que isso aconteça, é preciso que a gente esteja com a nossa esperança nutrida no Senhor, com a nossa esperança colocada nas palavras de Deus, no Deus que nos prometeu. Meu irmão, peça força a Deus para aumentar os teus passos em direção à santidade. Você tem pedido por muita coisa, está na hora de pedir para avançar em santidade, para que aquelas áreas pecaminosas do seu coração não sejam maior do que a vida de Deus e Cristo Jesus em você. Peça a Deus isso. Peça a Deus, porque uma vez que você está vivendo a santidade, você está dando sinais de que tem uma viva esperança, de que você aguarda aquele grande encontro com o Senhor, porque diz a palavra do Senhor, que sem santificação ninguém verá a Deus. Não tem como ter esperança sem santidade. Não tem como você querer estar ao lado de Deus, se nessa vida aqui você não está clamando e buscando mais santidade. Meus irmãos, pela expectativa da glória de Cristo, que Cristo nos trouxe, nós devemos viver santos nesse mundo de pecado. Muito terrível, o mundo está aí. O mundo está mudado dos 10 anos para cá, muita coisa, meus irmãos, mudou. Eu lembro que quando eu olho pelo retrovisor na minha vida, eu não sou tão velho assim, mas, irmãos, eu já vejo uma mudança tão radical
desses 10 anos para cá, como hoje é fácil você se enveredar por uma vida de pecado. Como, irmãos, o mundo tem batido a porta da igreja e tem conseguido arrebanhar muitos corações, levando a viver uma vida, sem restrições, uma vida em que o mundo diz, não tem nada demais, o que é que tem? Deixe de ser preconceituoso, né? Meus irmãos, a santidade é o fruto que o mundo colhe de nós quando estamos vivendo na esperança da glória de Deus. Sabe qual é o maior fruto de que alguém está esperando a glória do Senhor, aguardando a glória do Senhor? É a santidade que ele vive aqui. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse bem assim: pastor, eu fico muito preocupado, porque como é que vai ser esse negócio de eleição, e se de repente lá no final das contas eu não for um eleito de Deus? Deus disse: opa, você não entra não, viu? E a pessoa estava preocupada em relação a como saber se ela era uma eleita de Deus. E eu fui com ela para a Bíblia e nós vimos o seguinte, irmãos, que a Bíblia nos diz que a santidade é a evidência de que alguém é eleito. Quanto mais parecido com Deus ele se torna, mais sinais ele dá de que é eleito do Senhor. Então, se o seu coração está inclinado a se parecer com Deus, é sinal de que você é um eleito do Senhor. Mas, por outro lado, se o seu coração se tem prazer no pecado, tem prazer naquilo que desagrada a Deus, se você se satisfaz, né, com aquilo que é carnal, mundano, certamente você deve pedir a Deus que Deus lhe salve, que Deus lhe regenere, que Deus mude a sua vida. Meus irmãos, a santidade é o fruto que o mundo colhe de nós, quando nós vivemos aqui nesse mundo com a esperança na glória de Deus. O terceiro benefício é esse, irmãos. Quando nós esperamos em Deus, nós podemos dar o bom testemunho de Deus em meio a uma geração incrédula. Somos árvore no meio da sequidão. Somos uma árvore quieta, que não se perturba, né? Mesmo quando a seca chega. Deus, Ele quer que a nossa esperança esteja nele. Deus não quer que você continue confiando em si mesmo. Deus não quer que você saia daqui nessa noite achando que deve confiar ainda mais nele ou nela. Deus quer que você olhe para Ele, que você abrace as mãos dele, os braços dele e diga: Senhor, eu quero descansar em Ti. Senhor, a minha esperança está em Ti. Se você fizer isso, você vai viver esses benefícios que o profeta aqui nos revela. Espere em Deus e você será beneficiado pelo favor dele nesses dias tão incertos que nós vivemos. Nesses dias onde promessas são quebradas, onde vivemos com uma certa desconfiança. Se você confia em Deus, você não tem o que temer. Espere nele, coloque sua confiança nele. Amém? Vamos orar pedindo essa graça a Ele. Vamos ficar de pé. Meu Senhor, nós Te louvamos porque a Tua palavra, ela perscruta o nosso coração. Tua palavra traz à tona, Senhor, as nossas necessidades, os nossos anseios. Tu sabes, meu Pai, quantas vezes vivemos aqui nesse mundo sem esperança, vivendo apenas o aqui e agora, confiante no presente apenas, porque o futuro é incerto e em nossa incredulidade, muitas vezes, confiamos no homem que podemos ver, Deus, para resolver os nossos problemas. E nós Te pedimos nessa noite, Pai, faz a voz do Teu Espírito ressoar no coração dessa Tua serva, desse Teu servo, Pai, para que eles entendam em quem devem confiar, que Deus, confiar em Ti traz grandes benefícios para a alma, porque Deus é o Senhor quem nos leva a dar bom testemunho, é o Senhor quem nos coloca firme em meio, Deus, às agitações que estão à nossa volta. O Senhor nos coloca debaixo da Tua bênção quando estamos com a nossa confiança em Ti. E eu Te peço, Senhor, nos dá essa graça. Aumenta, Deus, a nossa confiança em Ti. Pai, que nós possamos estar esperando no Senhor, porque Tu és o Deus, Pai, que nos prometeu e certamente o Senhor há de cumprir tudo aquilo que prometeu. Eu Te peço assim, leva-nos agora para os nossos lares, dá-nos uma noite de descanso, que nós possamos meditar ainda nessa noite, passar em revista a nossa vida, Deus, e ver
onde, Deus, não temos confiado e mantido a nossa esperança em Ti. Pai, nos ensina, nos dá essa graça, aumenta a nossa fé. Te peço assim e te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todos sempre. Amém.